Imagine que a sua vida seja uma casa silenciosa, construída ao longo de décadas. Uma casa com histórias nas paredes, lembranças nas gavetas, e sonhos, alguns realizados, outros esquecidos, empilhados em algum canto do sótão. Agora feche os olhos por um instante e pense: essa casa está de pé ou está desmoronando aos poucos, sem que você perceba? A verdade é que, com o tempo, aprendemos a sobreviver no meio do caos emocional, mental, físico. Nos acostumamos com a bagunça como quem se acostuma com o ruído constante ao fundo. Mas o estoicismo, essa filosofia ancestral, não nos convida a tapar os ouvidos. Ele nos convida a reconstruir, tijolo por tijolo, hábito por hábito, escolha por escolha. Neste vídeo, você será guiado por 12 lições profundas, extraídas da sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, mas traduzidas para a sua vida real, aquela que acontece entre uma conta paga e um silêncio mal digerido. Este não é mais um vídeo sobre produtividade. Este é um convite à lucidez, um chamado ao reencontro com a sua própria direção. E antes que você mergulhe nessa jornada, eu te peço algo diferente. Não apenas assista. Participe. Clique em inscrever-se, não por algoritmo, mas por compromisso consigo mesmo. Dê um like, não para inflar números, mas para afirmar: isso ressoou em mim. Comente abaixo com a frase: hoje começo a colocar minha vida em ordem. E compartilhe com alguém que, assim como você, talvez esteja morando em uma casa que precisa urgentemente de reforma, por dentro. Vamos juntos, um cômodo de cada vez. Respire fundo. Endireite as costas. Sua nova vida começa agora. Leção 1. Desperte. Acorde com consciência. Há uma estação de trem chamada amanhã. Nela, milhões esperam um trem que nunca chega. Estão sentados com as malas cheias de desculpas, bilhetes de intenções esquecidas e sonhos vencidos pelo tédio. Esperam que alguém os chame, que algo mude, que o destino faça o que sua disciplina não fez. Mas o estoicismo não acredita nesse tipo de mágica. Marco Aurélio nos sussurra pelas páginas do tempo: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos nascem do despertar, não físico, mas existencial. Despertar é olhar no espelho sem filtros nem desculpas. É perceber que o caos que o cerca, a desordem na casa, os relacionamentos sem sentido, o cansaço acumulado, não são coincidência. São reflexos de decisões não tomadas, conversas adiadas, hábitos repetidos em silêncio. E talvez o mais perigoso de tudo isso não seja o caos em si, mas o costume. Porque um dia você acorda e diz: minha vida é assim mesmo. E ao dizer isso, sela sua prisão. Você não precisa de mais um livro de autoajuda. Precisa de uma verdade crua e direta. Ninguém virá te salvar. Não é o seu parceiro. Não é seu chefe. Não é o próximo curso. Nem o próximo ano. É você. Você é o bombeiro e o incêndio. O arquiteto e os escombros. O prisioneiro e a chave. Aceitar isso não é se culpar, é se libertar. Porque se foi você quem construiu esse labirinto de procrastinação, desânimo e confusão, também é você quem pode começar a abrir as portas, uma a uma. Despertar é ter coragem de dizer: sim, fui eu. E agora, serei eu também quem vai mudar isso. Epicteto dizia que não controlamos o que nos acontece, mas podemos sempre controlar nossa resposta. E sua resposta, a partir de hoje, pode ser diferente. Pode ser um basta silencioso à vida automática. Pode ser um chega firme ao adiamento do essencial. Pode ser um sim calmo, porém poderoso, à sua própria reconstrução. Se você sente que está estagnado, que repete os mesmos dias com nomes diferentes, pare e observe os sintomas. Você vive adiando decisões. Convive com pessoas que te puxam para baixo. Reclama mais do que agradece. Se sente exausto mesmo sem ter feito nada de verdade. Quando está sozinho, sente que está desperdiçando seu potencial? Esses não são meros incômodos. São alarmes.
São o grito silencioso da alma pedindo por despertar. Mas em vez de escutá-lo, você se distrai. Com comida, com redes sociais, com a agenda lotada, com álcool, com qualquer coisa que te evite olhar para si. Mas saiba, a vida não se arruma sozinha. Você pode fazer listas, comprar cadernos, marcar sessões de terapia. Tudo isso ajuda, mas nada substitui o primeiro passo: assumir responsabilidade total. Não parcial, total. E isso dói, mas também liberta. Porque no dia em que você parar de culpar o mundo, as pessoas, o passado, o governo ou a sorte, nesse dia, você recupera seu poder. Hoje, seu primeiro ato de coragem pode ser simples, porém profundo: assumir que é hora de acordar. Levantar da estação amanhã e embarcar no único trem que importa. O da ação consciente, aqui e agora. Se isso tocou você, escreva nos comentários: hoje desperto para minha própria vida. E que esse seja o primeiro passo, não para a perfeição, mas para a presença. Leção 2. Tua agenda é tua alma. Dizem que, se quiser conhecer a alma de uma pessoa, não olhe para suas palavras, olhe para sua agenda. Ela é o espelho silencioso das suas prioridades. Cada horário marcado, cada espaço em branco, cada tarefa adiada ou realizada é como um verso escrito no diário invisível da sua vida. A maioria das pessoas não lê esse diário, apenas o vive, apressadamente, como quem corre sem saber para onde. Mas você já reparou? O seu dia não mente. Não importa o que você diz que valoriza, o que você faz com seu tempo revela o que realmente importa para você. E se você se pega constantemente fazendo coisas que não deseja, atendendo demandas que não são suas, acumulando compromissos que não ressoam com seu propósito, então talvez seja hora de admitir: você está vendendo sua alma em parcelas de 24 horas. Cada vez que diz sim a algo que não importa, diz não a algo que te daria paz. Cada vez que se ocupa demais com o que é urgente, negligencia o que é importante. E o que é pior, nem sempre percebe isso. Vivemos na era da distração. Acordamos, antes mesmo de lembrar quem somos, entregamos nosso foco ao mundo através da tela. Redes sociais, mensagens, demandas alheias. Como se disséssemos ao universo: minha atenção está à venda, pague com notificações. Mas Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia da importância do silêncio. Ele escrevia de madrugada, antes que o mundo batesse à porta. Ele protegia seu tempo como se estivesse protegendo o seu espírito. Porque estava. E você? Como tem tratado o seu tempo? Sua agenda não deveria ser uma prisão de compromissos automáticos. Deveria ser um altar. Um espaço onde você honra suas prioridades mais profundas. Porque o tempo é diferente do dinheiro. O dinheiro pode ser economizado, guardado, até multiplicado. Mas o tempo só pode ser investido ou desperdiçado. A maioria das pessoas não planeja seus dias, apenas os sobrevive. Acordam e se jogam num mar de tarefas sem direção, nadando contra a corrente da própria insatisfação. No fim do dia, estão exaustas, mas não plenas. Se isso te soa familiar, saiba, você não precisa de mais produtividade, precisa de mais consciência. Comece com uma pergunta simples, porém brutalmente honesta. Se eu me respeitasse de verdade, como seria o meu dia? O que você priorizaria? O que deixaria de lado sem culpa? Com quem gastaria menos tempo? Em que atividade colocaria mais presença? Organizar sua agenda não é enchê-la de compromissos. É preenchê-la de propósito. É bloquear momentos para o que te dá sentido. Ler, caminhar, criar, cuidar do corpo, do espírito. É aprender a dizer não com respeito. Porque cada não que você dá ao mundo é um sim que você dá à sua paz. Epicteto dizia: a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não se deixar escravizar pelos desejos alheios. E no mundo de hoje, dizer não virou um ato de rebeldia sagrada. Lembre-se, tua agenda é tua alma escrita em minutos. Cada compromisso é uma promessa. Cada espaço em branco é uma escolha.
E cada dia que passa sem intenção, é um dia que nunca mais voltará. Se você deseja recuperar o controle do seu tempo e da sua alma, vá aos comentários e escreva: hoje me torno o arquiteto do meu tempo. E que esse seja o início da sua nova relação com o presente, porque é nele que sua vida realmente acontece. Leção 3. Rituais que salvam a vida. Imagine que cada dia seja um livro em branco, esperando por suas primeiras e últimas frases. O que você escreve ao acordar e o que você escreve antes de dormir. Esses dois momentos, o nascer e o pôr do sol da sua consciência, são os portais mais sagrados da sua rotina. E, ainda assim, são os mais negligenciados. Começamos o dia correndo, terminamos exaustos. Acordamos afogados em notificações. Dormimos embriagados em distrações. E depois nos perguntamos por que nos sentimos perdidos. Mas os estoicos sabiam: o controle da vida começa nos detalhes. E não há detalhe mais poderoso do que o ritual. Um ritual não é uma tarefa comum. É um gesto feito com intenção. É como acender uma vela para iluminar sua presença. É como abrir a janela da mente antes que o barulho do mundo entre. É um lembrete diário de que você é o autor, não o figurante, da sua história. Marco Aurélio começava seus dias refletindo sobre quem ele queria ser. Ele não permitia que o acaso ditasse sua energia. Ele escolhia o tom, a direção, o foco. E você também pode. Não precisa ser complexo. Talvez seja escrever seus pensamentos antes que o dia os afogue. Talvez seja respirar profundamente por alguns minutos, olhar pela janela e lembrar que está vivo. Talvez seja alongar seu corpo com respeito ou beber um copo de água como quem faz uma oferenda à própria vitalidade. O mesmo vale para a noite. Como você encerra seu dia? Com um scroll sem fim. Com a mente agitada, pulando entre vídeos, notícias e preocupações? Ou você se permite baixar o volume do mundo e ouvir a si mesmo? Finalizar o dia com intenção é como fechar bem a porta antes de dormir. É um ato de cuidado que diz: eu me respeito o suficiente para descansar em paz. Escreva um diário. Agradeça em silêncio. Observe suas emoções sem julgá-las. Feche os olhos não com medo do amanhã, mas com honra pelo hoje. Esses pequenos gestos, repetidos com presença, criam raízes na alma. Eles são como âncoras lançadas no meio da tempestade. São silenciosos, mas profundos. Simples, mas transformadores. O problema é que subestimamos o poder do cotidiano. Achamos que mudar a vida exige algo épico. Mas a verdadeira transformação começa no primeiro e no último ato de cada dia. Se você começa o dia no caos, tudo tende a seguir desordenado. Se termina agitado, o sono não renova. Você apenas repete a ansiedade em loop. E não culpe o celular. O inimigo não são as notificações, é a sua dependência delas. Cada vez que você escolhe uma distração, está dizendo: isso vale mais que minha paz, minha clareza, minha presença. Mas isso pode mudar. Você pode criar um sistema de rituais que te sustente. Não copie o de ninguém. Descubra o que seu corpo, sua mente e seu espírito realmente precisam. Proteja esses rituais como se fossem portais, porque eles são. Quando os primeiros e os últimos 30 minutos do seu dia forem seus, sagrados e intocáveis, algo poderoso acontece. Os dias deixam de ser uma batalha e passam a ser um caminho. Não porque tudo será perfeito, mas porque você deixará de ser refém da inércia e passará a ser o condutor da sua energia. Se isso ressoou com você, vá aos comentários e escreva: desde hoje, meus rituais são sagrados. E que esse seja o seu primeiro compromisso com uma vida mais serena, mais consciente, acima de tudo, mais sua. Leção 4. Teu entorno é teu espelho. Pare por um instante e olhe ao seu redor. Veja sua mesa, sua cozinha, suas gavetas, o chão da sala. Veja o que está fora do lugar, o que se acumula, o que foi deixado para depois. Agora pergunte a si mesmo, sem pressa, sem julgamento: essa bagunça me pertence ou me reflete?
A maioria das pessoas acredita que a desordem externa é apenas estética, uma questão de gosto ou de tempo. Mas o estoicismo enxerga mais fundo. Para Marco Aurélio, a mente deve ser protegida como um templo. E nenhum templo floresce no meio do entulho. A verdade é dura, mas libertadora. Seu ambiente é um retrato silencioso da sua mente. Cada canto negligenciado, cada pilha de papéis esquecidos, cada objeto acumulado sem razão, tudo isso é um eco do seu estado interior. É como se sua casa falasse por você. E muitas vezes, o que ela diz é: estou exausto, sobrecarregado, perdido. Você pode tentar negar, dizer que funciona melhor no caos, que é desorganizado por natureza. Mas lá no fundo, você sabe, o ambiente influencia seu humor, sua energia, sua clareza. O que está fora de ordem suga seu foco como uma torneira que pinga a cada minuto. Você não percebe, mas escuta. E o mais grave, você se acostuma. A desordem vira parte do cenário. E, aos poucos, da sua identidade. Como quem veste uma roupa apertada todos os dias até esquecer como era respirar livremente. Mas há esperança. Porque se o entorno reflete a mente, o contrário também é verdade. Ao organizar o externo, você acalma o interno. Ao limpar uma gaveta, você silencia um pensamento. Ao jogar fora o excesso, você cria espaço para respirar. Ao colocar cada coisa no seu lugar, você começa a se reencontrar com quem você era antes da bagunça. E não estamos falando de perfeição. Não se trata de virar minimalista radical, nem de esvaziar sua vida de memórias. Trata-se de intenção. De perguntar a cada objeto: você me serve ou apenas ocupa espaço? De escolher o que fica não pelo apego, mas pelo propósito. Comece pequeno. Um canto, uma prateleira, uma caixa. Cada decisão é um voto pela sua leveza. E mais, a organização não é apenas física. Seu entorno emocional também precisa de faxina. Relações que drenam, conversas que ferem, hábitos que sabotam. Tudo isso é bagunça invisível, mas igualmente pesada. Não há paz onde há excesso. Não há foco onde há ruído. Epicteto dizia que devemos distinguir o que depende de nós do que não depende. Seu entorno depende. Sua escolha também. Organizar o espaço onde você vive é declarar ao universo: eu me levo a sério. Eu respeito meu tempo, minha energia, minha história. Então, se ao olhar à sua volta, você enxergou um espelho embaçado, não se culpe, limpe. Com delicadeza, com presença, com firmeza. E quando terminar, mesmo que seja apenas um canto, feche os olhos e sinta. Sua mente estará mais leve. Seu espírito, mais claro. Sua vida, mais sua. Se isso fez sentido para você, vá aos comentários e escreva: hoje organizo por fora para curar por dentro. E que essa frase seja o início de uma transformação silenciosa, mas profunda, da sua casa e da sua alma. Leção 5. Planeje ou pereça. Viver sem planejamento é como caminhar num deserto sem bússola. O horizonte engana. Você se move, mas não avança. Gasta energia, mas continua no mesmo lugar. E o pior, com o tempo, o cansaço parece normal. Mas não é. A ausência de direção não é leveza, é abandono. A rotina sem propósito não é liberdade, é ruído. E apagar incêndios todos os dias não é urgência, é falta de estrutura. Quantas vezes você já sentiu que fez 1000 coisas, mas terminou o dia vazio? Quantas semanas passaram correndo, mas ao olhar para trás, nada realmente mudou? Quantos meses você começa dizendo dessa vez vai, e termina repetindo o ciclo anterior? A verdade é simples, mas incômoda. Quem não planeja, vive para reagir. Reage às mensagens, às demandas, às crises, aos outros. E quando você só reage, perde a chance de criar. O estoicismo não é uma filosofia de controle absoluto, mas de clareza profunda. Marco Aurélio, mesmo em meio a guerras e decisões imperiais, reservava tempo para escrever.
refletir e organizar seu pensamento. Porque ele sabia que sem estrutura interna, o caos externo sempre vence. Pensar a longo prazo não é ignorar o presente, é dar sentido a ele. Cada escolha de hoje constrói ou destrói o seu amanhã. Cada sim que você dá agora se transforma em consequência futura. Epicteto dizia: não te deixes arrastar pelo momento. Pensa nas consequências. Mas vivemos num mundo que idolatra o imediato. Likes, resultados rápidos, satisfação instantânea. E assim, vamos sendo sugados por urgências que roubam nossos anos. Confundimos movimento com progresso. Fazemos muito, mas realizamos pouco. Planejar é o ato de sentar com sua própria alma e perguntar: o que realmente importa para mim? O que eu quero construir? Que tipo de vida quero deixar como legado? E então, transformar essa visão em prática. Dividir metas em meses, metas mensais em semanas, semanas em ações simples. Porque a grande transformação não nasce da força de vontade, nasce da constância bem direcionada. Quem não tem plano vive entre dois venenos: a ansiedade por não estar onde queria estar, e a culpa por não fazer o que sabe que deveria fazer. Mas a saída, ela começa com lápis, papel e verdade. Começa ao dizer: chega de improvisar minha vida. Começa ao proteger sua energia como se fosse um recurso sagrado. Porque não dá para abraçar tudo. Não dá para dizer sim a todos. Cada sim sem pensar é um não ao que poderia transformar sua jornada. Planejar não é rigidez. É coragem. Coragem de priorizar. Coragem de decepcionar expectativas alheias para honrar sua visão interna. E mais, o plano pode mudar. Mas quem planeja dorme com mais paz. Quem avalia e ajusta sabe para onde está indo. Quem desenha sua vida com intenção se torna líder de si mesmo, não escravo do acaso. Se você está cansado de correr em círculos, sente-se, respire, escreva, planeje. E se isso tocou você, vá aos comentários e escreva: desde hoje meu futuro tem um plano. Essa frase simples pode ser o primeiro passo para a liberdade real, aquela que nasce do discernimento, da estrutura e da escolha consciente. Leção 6. O que você consome molda sua mente. Você é o que você come, mas também é o que você lê, o que você assiste, o que você escuta, o que você permite entrar, dia após dia, pela porta da sua atenção. Vivemos numa era de abundância. Não de sabedoria, mas de estímulos. A cada minuto, milhares de imagens, opiniões, notificações e conteúdos disputam sua mente como mercadores em uma feira barulhenta. E como você se protege? Ou melhor, você se protege? O que você consome todos os dias, com os olhos, com os ouvidos, com o coração, vai moldando seus pensamentos como a água molda a pedra. Lentamente, mas de forma definitiva. Você já percebeu como se sente depois de passar horas rolando redes sociais? Já notou a ansiedade sutil que cresce depois de assistir notícias em excesso? Já sentiu aquela agitação mental depois de ouvir conversas vazias, críticas disfarçadas de conselhos, comparações sutis? Isso não é coincidência. É a consequência direta de uma mente exposta, sem filtro, sem critério, sem limite. Marco Aurélio escrevia que a alma se tingia da cor de seus pensamentos. Hoje, poderíamos dizer, a alma se pinta do conteúdo que consome. E se você só alimenta sua mente com ruído, como espera ter clareza? A dopamina, aquela substância que nos dá prazer, se tornou nossa moeda de troca diária. Scrolls infinitos, vídeos rápidos, manchetes sensacionalistas. Tudo parece inofensivo, mas nos condiciona a não suportar o silêncio, a não aprofundar em nada, a buscar novidade constante, sem sentido. O resultado: mente dispersa, vontade fraca, foco destruído. Mas a saída: você pode fazer uma escolha. Pode iniciar sua própria dieta mental. Não se trata de eliminar tudo, mas de fazer curadoria, de escolher com intenção o que entra no templo da sua mente. Comece pequeno. Limpe suas redes.
Silencie fontes que só geram comparação, raiva, medo. Dê espaço ao silêncio, ao livro esquecido na estante, à música que acalma, à conversa que edifica. Você não precisa saber tudo o que acontece no mundo a todo momento. Não precisa opinar sobre cada polêmica. Precisa, sim, proteger sua paz. Porque onde há ruído, não há sabedoria. Pergunte-se com honestidade: o que estou consumindo hoje está nutrindo minha mente ou apenas enchendo-a de lixo? Lembre-se, o mundo não vai desacelerar por sua causa. Os algoritmos não vão respeitar seu foco. Você é quem precisa traçar seus limites. Reserve momentos sem tela. Alimente-se de profundidade. Crie espaços em que sua atenção possa descansar. No começo, pode parecer estranho, mas com o tempo, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser morada. Se sua mente anda cansada, confusa, inquieta, talvez não seja falta de descanso, mas excesso de estímulo. E se isso ressoou com você, vá aos comentários e escreva: hoje começo a alimentar minha mente com intenção. Essa frase pode ser seu primeiro ato de liberdade, no mundo que vive tentando sequestrar sua atenção. Leção 7. Relações que drenam ou elevam. Nem todas as prisões têm grades. Algumas têm sorrisos, abraços, laços antigos. Algumas convivem conosco há décadas, com o nome de amizade, família, parceria. Mas sugam mais do que entregam. Drenam mais do que nutrem. É difícil admitir, mas necessário. Muitas das nossas inquietações não vêm do que fazemos, mas de quem nos cerca. Você já saiu de uma conversa sentindo-se menor do que entrou? Já evitou ser autêntico para não criar conflito? Já calou o entusiasmo porque sabia que seria ridicularizado? Esses pequenos gestos, aparentemente inocentes, vão moldando a sua essência. E, sem perceber, você começa a se encolher, a caber em espaços que não são seus, a aceitar menos do que merece. Marco Aurélio dizia: proteja sua mente mais do que qualquer outra coisa, pois é nela que nasce sua vida. E proteger a mente, muitas vezes, é proteger-se de vínculos que minam sua força interna. Mas isso não significa cortar todos à sua volta. Significa observar com consciência. Perguntar-se, com honestidade: essa pessoa me eleva ou me esgota? Posso ser quem sou ao lado dela ou preciso performar? Sinto-me mais leve ou mais tenso depois de encontrá-la? Nem sempre a toxicidade grita. Às vezes, ela sussurra. Vem disfarçada de preocupação, ironia constante, conselhos não solicitados. Vem na forma de controle emocional, manipulação sutil, presença que pesa. E, com o tempo, o custo se torna alto. Autoestima corroída, culpa disfarçada de lealdade, foco comprometido e uma sensação constante de estar em dívida com alguém, mesmo sem saber por quê. A solução começa pela consciência. E, às vezes, exige o mais difícil: colocar limites. Limites não passivos, nem tímidos, mas firmes. Não como agressão, mas como autorrespeito. Nem todos merecem acesso irrestrito à sua intimidade. Nem todos precisam entender sua jornada para que você siga nela. Você tem o direito de proteger sua energia, sua paz, sua expansão. E mais do que afastar o que te machuca, é preciso cultivar o que te fortalece. Pessoas que te inspiram pelo exemplo, que te escutam sem julgamento, que te confrontam com respeito, que celebram seu crescimento ao invés de competir com ele. Esses vínculos não te moldam, te lembram quem você é. Não te diminuem, te incentivam a crescer. E não exigem esforço para existir, apenas presença genuína. Se, ao seu redor, ninguém vibra com sua evolução, talvez seja a hora de reorganizar o círculo. Melhor o silêncio do que o ruído emocional. Melhor a solidão consciente do que a presença que adoece. A solidão escolhida pode ser fértil. É nela que muitas vezes renascemos. É no espaço sem interferência que a verdadeira voz interior emerge. E se você sente que precisa respirar fora dos padrões que te limitam, escreva nos comentários:
Hoje escolho me cercar de quem me alinha, não de quem me dispersa. Essa escolha, mesmo que solitária no início, será a base de uma nova etapa, mais leve, mais íntegra, mais sua. Lição 8. Teu corpo é tua primeira casa. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de estilo de vida. Pode redecorar sua casa, trocar os móveis, pintar as paredes. Mas existe um lugar do qual você nunca poderá se mudar: o seu corpo. Ele é a sua primeira morada. É o solo onde nascem seus pensamentos. É a estrutura silenciosa que sustenta cada emoção, cada escolha, cada ação. E, mesmo assim, é tantas vezes o mais negligenciado. Cuidamos de documentos, de carros, de contas a pagar com mais disciplina do que cuidamos da nossa saúde física. Esquecemos que o corpo não é um acessório, é o alicerce. E alicerce frágil não sustenta propósito forte. Você já tentou manter o foco quando está cansado? Já buscou paz quando o corpo grita por descanso? Já tentou ser produtivo enquanto seu estômago queima? Sua coluna dói? Seus músculos estão tensos? A mente pode ser brilhante, mas, sem um corpo disponível, ela se torna prisioneira. O estoicismo não dissocia mente e matéria. Marco Aurélio falava sobre o equilíbrio entre razão e natureza. Entendia que o corpo é parte essencial da virtude prática. Quando você movimenta o corpo, limpa a mente. Quando respira com consciência, acalma a ansiedade. Quando se alimenta com intenção, fortalece não só os músculos, mas a clareza. E isso não tem a ver com estética. Tem a ver com presença, com energia vital, com respeito por aquilo que te sustenta. Você não precisa treinar como um atleta. Não precisa seguir dietas radicais. Mas precisa se mover. Precisa dormir. Precisa comer com discernimento. Precisa ouvir os sinais antes que eles virem gritos. Quantas dores você ignorou? Quantos alertas você silenciou com café? Com remédio? Com pressa? E, por trás de tudo isso, uma crença perigosa: não tenho tempo para cuidar de mim. Mas, se não há tempo para cuidar de si, então para quem, ou para quê, você está vivendo? A falta de cuidado com o corpo é, muitas vezes, um reflexo de uma desconexão mais profunda. Você não se move porque perdeu o entusiasmo. Come mal porque come para preencher vazios. Dorme pouco porque está fugindo do silêncio da noite. É hora de fazer as pazes com seu templo, com sua carne, com seus ossos, com sua respiração. Trate seu corpo como se estivesse acolhendo uma visita sagrada, porque é isso que ele é. Ele carrega você desde o primeiro suspiro, e ainda estará com você no último. Crie uma rotina que te sustente, e não que te esgote. Caminhe ao ar livre. Alongue-se ao acordar. Respire fundo antes de dormir. Coma o que nutre, e não o que apenas preenche. Descanse com dignidade. Não por vaidade, mas por integridade. Porque uma mente sábia precisa de um corpo que aguente acompanhá-la. E se você está pronto para honrar o seu corpo como a casa onde sua alma habita, vá aos comentários e escreva: hoje começo a organizar minha energia de dentro para fora. Essa decisão simples é o alicerce de uma vida inteira com mais presença, clareza e respeito por si. Lição 9. Organize suas finanças. Liberdade emocional. Dinheiro é como o vento, invisível, mas presente em tudo. Ele atravessa nossos dias em forma de boletos, decisões, desejos e medos. E, embora muitos digam que dinheiro não é tudo, é inegável que a forma como lidamos com ele revela muito sobre como lidamos com a vida. Você pode ser uma pessoa sábia, com bons hábitos e boas intenções. Mas se suas finanças estão em desordem, sua mente dificilmente encontrará paz duradoura. Porque o caos financeiro não pesa apenas no bolso, pesa nos ombros, no sono, nas relações, na alma. Quantas vezes você já sentiu um aperto ao abrir o extrato bancário? Quantas vezes deixou de dizer não por medo de parecer duro? Quantas noites mal dormidas por conta de dívidas, imprevistos, promessas não cumpridas? Organizar o dinheiro não é apenas um ato prático.
É um gesto de amor próprio. O estoicismo nos ensina a distinguir o que está sob nosso controle. E, ainda que você não controle a economia ou os preços, você pode, e deve, controlar o que faz com o que tem. Comece com o básico. Saiba quanto entra. Saiba quanto sai. Saiba para onde está indo cada centavo da sua energia convertida em moeda. Porque é isso que o dinheiro representa. Tempo de vida convertido em valor. E desperdiçar dinheiro, muitas vezes, é desperdiçar-se. É dizer sim ao supérfluo enquanto se diz não à segurança. É trocar conforto momentâneo por ansiedade futura. É anestesiar frustrações com compras e acordar mais vazio depois. Mas existe outro caminho. Ele passa por escolhas simples e conscientes. Criar um orçamento real. Eliminar despesas sem propósito. Quitar dívidas aos poucos, mas com constância. Dizer não quando for preciso. Guardar o que puder, mesmo que seja pouco. E mais importante, redefinir o significado de abundância. Ser abundante não é ter tudo. É viver com leveza. É olhar para o mês sem medo. É tomar decisões baseadas em clareza, e não em desespero. Quantas pessoas vivem como se fossem ricas para manter aparências, mas carregam dívidas como correntes invisíveis? Quantas se endividam por vaidade, por comparação, por medo de decepcionar? A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa de tudo, precisa do essencial. E que o essencial é muito menos do que o marketing quer que você acredite. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. E isso vale para o dinheiro. Ele não é maldição, nem solução. É ferramenta. É meio. É reflexo. O que você faz com ele diz muito sobre o que você valoriza. E organizar suas finanças. Também, organizar sua mente. Comece pequeno. Cancele aquela assinatura que você não usa. Evite compras impulsivas. Anote seus gastos. Tenha um plano, mesmo que simples. Respeite seu esforço. E, acima de tudo, saiba que paz custa menos do que parece, mas exige mais consciência do que estamos acostumados a oferecer. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Hoje organizo meu dinheiro e minha mente. Essa decisão silenciosa pode ser o início de uma liberdade que não depende de quantia, mas de postura. Leção 10. A tecnologia, aliada ou carcereira. Vivemos cercados por janelas brilhantes. Celulares, telas, notificações, alertas, como faróis acesos em plena luz do dia. Tudo parece urgente, tudo parece essencial, tudo exige resposta imediata. Mas, por trás desse brilho constante, surge uma pergunta silenciosa. Você está usando a tecnologia ou sendo usado por ela? A resposta não está na quantidade de horas que você passa em frente às telas, mas na qualidade dessas horas. A tecnologia, por si só, é neutra. É a intenção com que a usamos que a transforma em ponte ou em prisão. Quantas vezes você já pegou o celular para ver uma coisa rápida e passou uma hora inteira entre abas e distrações? Quantas conversas foram interrompidas por notificações? Quantos dias começaram com a luz da tela em vez da luz do sol? A verdade é que, aos poucos, fomos nos rendendo. Trocamos o silêncio pela rolagem infinita. Trocamos a presença por cliques. Trocamos profundidade por estímulo rápido. E, com isso, perdemos algo precioso? A atenção. A atenção é o novo ouro do século XXI. Empresas a disputam. Plataformas a manipulam. E, muitas vezes, entregamos esse tesouro sem perceber. Marco Aurélio não teve que lidar com redes sociais, mas sua sabedoria continua atual. Ele dizia: domine sua mente, ou será dominado por ela. Hoje, poderíamos dizer: domine suas telas, ou será dominado por elas. Isso não significa abandonar a tecnologia, mas sim domesticá-la. Lembrar as ferramentas quem manda. Use o celular como agenda, não como âncora. Use aplicativos para clarear, não para dispersar. Use alarmes para lembrar, não para viver em estado de alerta constante.
Crie zonas livres de tela, pelo menos ao acordar. Durante as refeições. Antes de dormir. Deixe espaços para o silêncio, para o tédio produtivo, para o pensamento sem ruído. Limpe seu espaço digital como limpa sua casa. Arquivos inúteis. Contas que você nem lê. Aplicativos que só sugam tempo. Tudo isso ocupa mais do que memória. Ocupa espaço mental. E mais, recupere o valor da presença. Uma conversa olho no olho. Um café sem notificações. Um livro lido com calma. Esses pequenos gestos são rebeldias no mundo hiperconectado. A liberdade digital começa com uma pergunta. Isso que estou prestes a clicar me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Se não houver um sim claro, talvez a resposta deva ser o silêncio. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa. Planejar, organizar, criar, conectar. Mas, mal usada, transforma-se em uma corrente invisível. Você segue ali, clicando, deslizando, respondendo, mas cada vez mais longe de si mesmo. Reaprender a usar a tecnologia com intenção é reaprender a viver com direção. E se isso tocou algo em você, vá aos comentários e escreva. Hoje tomo o controle da minha tecnologia. Porque o tempo que você entrega às telas é o mesmo tempo que você tira da sua própria vida. E isso precisa mudar. Lição 11. O caminho não é linear. Recaia, mas não se quebre. A jornada para uma vida com mais ordem, consciência e equilíbrio não é uma linha reta. Ela é uma estrada cheia de curvas, aclives, buracos, inevitavelmente, quedas. Você vai tropeçar. Vai dormir mais tarde do que deveria. Vai quebrar uma rotina que estava funcionando. Vai esquecer uma prática que parecia essencial. E, diante disso, pode surgir aquela voz interna severa. Você falhou de novo. Mas falhar não é o problema. O problema é confundir recaída com fracasso. A disciplina verdadeira não é a que nunca falha. É a que se levanta com mais sabedoria depois da queda. Quantas vezes você começou algo e parou no meio? Quantas promessas não cumpridas a si mesmo carrega nas costas como peso invisível? Quantas vezes desistiu porque não conseguiu manter o ritmo ideal? Marco Aurélio não falava de perfeição, falava de presença. Ele escrevia todos os dias para si mesmo. Como quem lembra a alma que errar é humano, mas insistir na inconsciência é escolha. A vida exige constância, não rigidez. Um bambu se curva ao vento, mas não se quebra. Já um galho seco, rígido, se parte com facilidade. Muitos desistem porque querem uma transformação sem tropeços. Querem ser impecáveis do dia para a noite. Querem mudar hábitos de décadas em semanas. E, quando percebem que não conseguem, desistem, não da meta, mas de si. Mas o verdadeiro progresso é imperfeito. Ele se faz de avanços e recuos, de coragem e cansaço, de dias bons e outros nem tanto. O segredo está em voltar, sempre. Voltar à rotina. Voltar ao propósito. Voltar ao eixo. Cada vez que você recomeça, você não volta do zero. Você volta mais consciente, mais forte, mais inteiro. A recaída só se transforma em derrota quando se torna justificativa para parar. Enquanto houver retorno, há caminho. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E, às vezes, reagir é simplesmente respirar fundo, aceitar que errou, e decidir tentar mais uma vez, com menos cobrança e mais gentileza. A rigidez cobra caro. A suavidade com responsabilidade ensina. Você pode disciplinar-se sem se violentar. Pode corrigir a rota, sem se punir por ter se perdido. Entenda, não existe ordem verdadeira que não passe pelo caos. Não existe força legítima sem cicatrizes. Não existe clareza sem sombra. Então, quando cair, e você vai cair, escolha cair melhor. Com compaixão, com coragem, com a firme decisão de levantar. E se hoje você está fora do eixo, cansado, distraído, sem vontade de continuar,
Talvez tudo o que precise seja uma pausa para reencontrar o fio. Não para voltar ao ponto perfeito, mas para lembrar por que começou. Se essa mensagem ressoou com você, vá aos comentários e escreva: "Hoje caio, mas não me quebro." E que essa frase seja um lembrete diário de que a constância não mora na perfeição, mas no compromisso silencioso de tentar, de novo e de novo. Lição 12. A ordem como ato sagrado de amor próprio. Ordem. Essa palavra que, para muitos, soa como cobrança, rigidez, controle. Mas e se ela fosse, na verdade, uma forma de carinho? E se organizar a vida não fosse uma imposição externa, mas um gesto de reverência por si mesmo? Vivemos num mundo que confunde bagunça com liberdade e pressa com importância. Mas não há paz duradoura onde reina o improviso. E não há clareza onde tudo é urgente. A ordem verdadeira nasce do cuidado. Ela não é sobre perfeição estética, rotinas imutáveis ou listas intermináveis. Ela é sobre intenção. Sobre lembrar, todos os dias, que sua vida importa, e por isso merece ser tratada com dignidade. Quando você arruma sua cama com presença, está dizendo: "Eu mereço começar o dia num espaço que me acolhe." Quando você organiza sua agenda, está afirmando: "Meu tempo é valioso e não será desperdiçado." Quando você cuida do seu corpo, silencia ruídos, filtra relações, planeja com consciência, está repetindo silenciosamente: "Eu me respeito." A ordem, quando nasce do amor, é um altar. Cada pequeno gesto se transforma em ritual. Fechar o dia com gratidão. Abrir o espaço de trabalho com calma. Limpar a casa como quem honra um templo. Esses atos não são sobre eficiência, são sobre presença. Sobre cultivar a sensação de que sua existência é sagrada, mesmo nas rotinas mais simples. Marco Aurélio dizia: "Viva cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem apatia, sem fingimento." Essa frase não nos convida ao desespero, mas à solenidade. A tratar o cotidiano como quem pinta um quadro, com paciência, com propósito, com beleza. E beleza não mora só nas grandes realizações. Ela habita também naquele momento em que você escolhe não procrastinar. Naquele instante em que diz não com firmeza e sim com consciência. Naquela escolha sutil de desligar o celular para ouvir sua própria voz. Ordem é uma forma de dizer: "Eu me vejo." É uma maneira silenciosa de interromper a negligência. De assumir que a vida não precisa ser perfeita, apenas cuidada. A constância não se alimenta da rigidez, mas da alegria de ver o progresso. Cada pequeno avanço merece ser celebrado. Cada hábito incorporado com amor é uma flor que nasce no jardim da sua disciplina. Porque, no fim, a ordem que você cria fora é um reflexo da paz que está buscando dentro. E se você chegou até aqui, é porque há dentro de você uma voz que já não aceita viver no automático. Uma parte que pede estrutura não por controle, mas por liberdade real. Aquela que nasce quando corpo, mente e alma caminham na mesma direção. Então, se essa jornada tocou você de alguma forma, vá aos comentários e escreva: "Desde hoje faço sagrado o meu caminho." E que essa escolha marque o início de uma vida vivida não por inércia, mas por reverência. Porque você merece viver como quem sabe que cada dia é uma dádiva, e cada detalhe, uma escolha sagrada. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há dentro de você uma inquietação silenciosa, uma voz que sussurra: "Preciso mudar, mas não quero mais me violentar para isso. Quero me organizar com sentido, com respeito, com alma." Essa jornada por 12 lições não é um manual. É um espelho, um convite à honestidade radical, uma tentativa de lembrar o que, no fundo, você sempre soube: que viver sem direção não é leveza, é desgaste, que ignorar o caos não o elimina, o fortalece, e que ordem não é prisão, é estrutura para a liberdade crescer. Você não precisa começar por tudo. Basta começar por algo. Uma gaveta, uma decisão, um ritual simples. Basta escolher um ponto e dizer:
Aqui começa o meu recomeço. Porque recomeçar é isso. Não é apagar o passado. É decidir com consciência o que virá depois. Talvez você sinta que já é tarde demais, que errou demais. Mas a verdade é que nunca é tarde enquanto ainda houver respiração. Enquanto ainda houver manhãs, ainda há possibilidades. E enquanto houver escolhas, ainda há caminho. Marco Aurélio não escreveu para os fortes. Escreveu para si mesmo, nos momentos em que precisava lembrar de ser forte. Você também pode escrever para si. Pode erguer, palavra por palavra, gesto por gesto, a vida que deseja viver. E se em algum momento do seu dia você esquecer tudo o que foi dito aqui, lembre-se apenas disso. Ordem não é cobrança. É cuidado. Não é rigidez. É amor. Não é renúncia da espontaneidade. É a sustentação dela. Viver com ordem é escolher viver com presença. E viver com presença é uma forma silenciosa de dizer ao mundo: minha vida importa. Eu escolho orá-la. Se esse vídeo tocou algo em você, não deixe essa sensação se dissolver no ruído do cotidiano. Ancore-a com uma ação. Escreva nos comentários: ponho ordem na minha vida. E permita que essa frase seja mais do que palavras. Que ela seja semente. E que, com o tempo, se transforme em raízes firmes para uma vida que floresce com propósito. Inscreva-se no canal Imbatível Estoico se ainda não fez isso. Curta se alguma frase ressoou. Compartilhe com alguém que precisa reencontrar o próprio eixo. E ative as notificações para que, nas próximas vezes em que se perder, tenhamos o privilégio de caminhar juntos de novo. Até breve. E que sua ordem comece onde sempre deveria ter começado. Em você.